Bom, gente, então mais um livro que virou vídeo, porque essa história realmente me fascinou, valeu muito a pena. Então todo livro que eu adoro ler, que eu achei bem interessante, eu transformo aqui num resuminho, num vídeo pra vocês, pra ver se vocês também têm interesse em ler. Bom, vocês sabem, eu adoro ler livros sobre história de empresas, de empreendedores, então essa é a minha vibe de livro que vocês vão encontrar por aqui, pelo menos por enquanto. E bom, o que a gente pode falar do livro da história da Starbucks? Bom, gente, primeiro eu preciso dizer que se trata de mais uma história romântica de empreendedorismo. E se você não acredita que empreendedorismo é um ato de coragem, nem precisa continuar assistindo esse vídeo, porque essa história é muito inspiradora. Bom, mas eu não quero me estender muito, mas assim, o Howard Schultz, que é hoje o presidente da Starbucks, tem uma origem super humilde, né? Ele não veio de uma família rica, ele não veio de uma família, assim, cheia de oportunidades. Ele conseguiu entrar na faculdade através de uma bolsa, né, de esportes, e só por isso ele conseguiu se formar. Na verdade, ele nem era tão bom em esportes assim. No meio da faculdade, ele saiu do time que ele estava jogando, conseguiu se formar porque fez alguns empréstimos e trabalhava todo o tempo enquanto ele não estava na aula para conseguir pagar a faculdade. Ele se formou em comunicação. Durante o começo da sua trajetória profissional, como na faculdade, ele nunca mencionava sobre a sua verdadeira origem, que era mais humilde, porque ele tinha vergonha de julgamentos que ele passou na sua adolescência, por causa de onde ele estudou, por causa de onde ele morava. E, para resumir essa história dele, sim, né, gente? Depois de algumas experiências de trabalho, logo depois que ele se formou, ele representava uma empresa de plásticos, alguma coisa assim, de revenda de utensílios, de acessórios de casa, enfim. Quando ele tinha 28 anos, nessa empresa que ele trabalhava, ele acabou sendo transferido um pouco antes para uma cidade para vender um pouco longe de Nova York, que era onde ele morava, para vender uma linha de produtos que ele não gostava, que ele não acreditava muito. Ele não estava nada satisfeito, pediu para sair, mas a empresa gostava muito do trabalho dele, então fez uma proposta para ele continuar na empresa. Ele voltou para Nova York, mudou a linha de produtos e continuou nessa empresa. E aos 28 anos ele sentiu que ele já tinha chegado lá, no sentido de estava realizado profissionalmente. Morava no Upper, não lembro se é West ou East Side de Nova York, com a mulher dele, tinha um salário muito bom. Dentro, assim, do contexto da família que ele veio, foi a pessoa que mais já tinha sucesso. E aí, nesse trabalho que ele tinha, ele vendia um coador de plástico, se eu não me engano, algum utensílio nesse sentido de café. E ele percebeu que tinha uma empresa que estavam comprando muito desse utensílio e ele foi lá conhecer. Essa empresa que ele foi conhecer, para conhecer melhor o cliente que ele tanto vendia, era a Starbucks. Então, ele não fundou a Starbucks originalmente. Ele foi lá, conheceu os donos, conheceu a paixão que esses donos tinham pelo café e ele foi duramente afetado por essa paixão desses 3 sócios que eram os donos da Starbucks, que eles cultuavam pela experiência do café. A partir disso, ele ficou enchendo o saco desses caras. E depois de anos tentando entrar no time da Starbucks, ele queria sair da empresa que ele estava para trabalhar lá. Ele voltou até a cidade, jantou, tentava demonstrar o potencial dele para entrar na empresa. E depois de alguns anos, ele conseguiu uma oportunidade de trabalhar na Starbucks. E assim, ele realmente queria, porque foi toda uma mudança de vida. Ele saiu de Nova York, que já estava totalmente estável, a mulher teve que abrir mão um pouco da carreira que estava construindo em Nova York, enfim. Depois de algum tempo trabalhando já na Starbucks, ele viajou para Milão, para Itália, eu acho que foi Milão, mas foi para Itália. E ele conheceu lá uma experiência em torno do café, do dia a dia do italiano, que ele queria trazer para os Estados Unidos, que era onde a pessoa chegava. Bom, quem conhece Starbucks sabe do que eu tô falando. A pessoa entrar na loja, pedir o café, todo mundo te chama pelo nome, todo mundo te conhece, tem toda aquela relação. E ele queria trazer isso para os Estados Unidos, porque a princípio a Starbucks só vendia café. Ela não produzia, preparava o café e servia pronto para o cliente. Ele trouxe essa ideia para a Starbucks e tentou convencer os donos, né, os seus chefes na Starbucks, pelo menos uns 2 anos para colocar essa ideia em prática na empresa. E aí, depois de muito encher o saco, ele conseguiu uma loja da Starbucks para fazer um teste desse tipo de serviço. E esse teste teve muito sucesso, mas mesmo assim, os donos da Starbucks não apoiaram o projeto e cancelaram esse projeto do Howard. Ou seja, depois de tentar mostrar que dava certo esse negócio de interagir com o cliente, de preparar o café, de ensinar como preparar e tudo mais, ele decidiu, por conta, sair da Starbucks e abrir o seu próprio café.
Inclusive, a Starbucks foi um dos seus primeiros investidores. E esse é o começo da história. E eu já fiquei fascinado, porque, né, durante o livro eu fiquei, cara, dava pra ver o quanto ele acreditava naquilo e o quanto ele insistia. E eu ficava pensando, meu Deus, então sai e faz você. E aí aconteceu, ele saiu e fez. Bom, quando ele foi abrir, então, até esse café que ele abriu se chamava Il Giornale, ele precisou correr atrás de investimentos. Starbucks foi um dos investidores, daí ele fez todo um plano de negócio, só que para o projeto dele fazer sentido, tinha que ser um projeto milionário, de centenas de lojas. Se tivesse uma loja em uma cidade, ou 2, 3 em uma cidade, não faria sentido, porque a ideia não era só servir o café para um determinado número de pessoas, era realmente alcançar uma grande parte da população para ter essa experiência com o café. Enfim, o projeto que ele montou, o plano de negócio, era milionário, porque eram centenas de lojas. E ele passou a usar praticamente o seu tempo só para angariar investidores. E sério, vale a pena ler essa saga, porque se você está reclamando de uns probleminhas que você tem no seu negócio, você vai ter que ver o que é correr atrás de verdade. E o legal do livro é que ele sempre menciona assim, não é só os fatos em ordem cronológica, ele menciona assim, levou tantos anos, tantos meses, e aí a gente consegue entender a dificuldade realmente que é estabelecer um empreendimento de sucesso. Enfim, bom, nem preciso falar que ele super acreditava no negócio, ele super correu atrás, levou um monte de não. E, gente, isso não é uma parte clichê, sempre tem muito, muito não. E ele só não desistiu porque ele realmente acreditava naquele projeto. Até porque senão nem faria sentido tanto esforço se ele não acreditasse, né? E bom, depois de alguns anos colocando tudo em jogo, ele conseguiu mostrar o quanto seu projeto era mais do que viável. E claro que aqui estou resumindo super a história, mas teve um monte de altos e baixos, de gente tentando roubar a ideia. No final, ele volta e compra a empresa Starbucks, porque os sócios lá da Starbucks já estavam com a relação desgastada, né? Aproveita o nome da Starbucks e a paixão da Starbucks pelo café junta com o modelo de negócio que ele tanto acreditava. E acredita até hoje. Inclusive, depois de alguns anos que ele ficou fora da Starbucks, ele percebeu que a cultura na Starbucks entre os funcionários já tinha se deteriorado, então ele teve que reconstruir toda essa confiança. E no livro conta, é muito legal esses percalços, o que ele teve que fazer, o que diariamente ele tinha que fazer, qual era o contato. Enfim, de fácil ou simples, não teve nada na história da Starbucks. Quando a empresa, inclusive, já estava em um tamanho que ele já não conseguia mais administrar, ele reconheceu que o papel dele na empresa seria só o de comunicador, de líder, e passou toda a operação, a administração, para um diretor que ele tinha, que se mostrou totalmente competente em profissionalizar a empresa. E aqui entra um detalhe muito legal para a gente destacar. Quando o dono reconhece seus pontos fortes e seus pontos fracos e delega aquilo que ele não tem competência para fazer. Não fosse isso, ele teria construído uma empresa totalmente sem base, sem uma operação sólida, porque foi esse diretor dele que, nas palavras dele, fez ele parecer melhor do que ele realmente é, porque ele conseguiu colocar a casa em ordem através de processos. Ele também, quando ele começou, passou essa parte para o diretor dele, para organizar, profissionalizar e sistematizar toda a operação da empresa, ele tinha muito medo de burocratizar a empresa através de processos. Mas, depois que ele viu que a implementação dos processos, na verdade, viabiliza muito mais os processos criativos, ele deu o braço a torcer e, no final, deu todo o mérito para o Orin, que foi o CEO da Starbucks por 5 anos, que foi essa pessoa que ele delegou toda essa parte da operação da empresa, de gerenciamento e tudo mais. E é isso, gente. Eu quis trazer essa história de forma bem resumida. Espero que vocês leiam, porque vale muito a pena. Tem muito aprendizado dentro desse livro. Para quem gosta de ler esse tipo de história, claro. Mas o ponto forte desse empreendedor é que ele nunca abriu mão dos valores dele desde o início da empresa até hoje. Ele fala várias situações que ele teve que passar, a marca que ele construiu, sensacional, todo mundo hoje reconhece, o porquê do nome, o porquê da logo, fala muito sobre isso. A questão do café, da integridade, de quanto eles fazem questão de manipular o café e ter realmente essa certeza da qualidade do grão, da torração e tudo mais, é tudo estrutura própria deles. Tem muita gente que não sabe disso, eu não sabia. Tem muitas questões de trazer essas coisas coloridas, essas coisas que não são café, se isso fazia parte dos valores deles, se isso não ia totalmente fora do que eles acreditavam, e aí conta como eles abriram mão disso, como eles se testaram, como eles ouviram o consumidor e como eles conseguiram mesmo assim manter seus valores fiéis à qualidade do café. Enfim,
Fala também de quando eles trouxeram milhares de lojas aí à tona e as pessoas começaram a criticá-los, que eram todas lojas clones, e o qual foi o esforço que ele fez de verdade para que cada loja tivesse a sua cara, a sua identidade, que conversasse com o seu entorno, com a sua comunidade. Enfim, vale muito a pena, gente, sério, muito, muito, muito legal os desafios que uma empresa que quer manter a integridade dos seus valores de quando ela era pequena, mesmo quando ela já é uma multinacional, porque essa é realmente a dificuldade, porque quando a gente fica muito grande, a gente acaba tendo que abrir mão de algumas peculiaridades que a gente conseguia fazer quando a gente era uma empresa pequena, e ele mostra que essa é a luta e esse é o desafio diário e como ele vence isso. É muito legal também que essa história de sucesso mostra que a história da Starbucks não está baseada nisso ou naquilo, né, em um fator ou em outro, mas num conjunto de fatores que naturalmente é extremamente complexo de se gerenciar. Por isso, a gente precisa ter uma visão muito abrangente na hora de tomar decisões da nossa empresa. O meu lado, o seu lado, empreendedor, técnico e administrador, precisam necessariamente estar sempre em equilíbrio para fazer com que o negócio continue crescendo de forma saudável. Espero que você tenha gostado do resumo desse livro, espero que você leia a história desse livro, porque é realmente muito legal. E se você não sabe o que eu tô falando, que é empreendedor, técnico e administrador, é só assistir uns vídeos que tem aqui no meu IGTV, no meu Instagram, que tem um resuminho também sobre isso. Eu tenho certeza que você vai se surpreender quando descobrir o que são esses 3 personagens que você precisa ter atuando plenamente na sua empresa. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.